fãs de ficção científica. Ficou claro desde os primeiros minutos que este filme não tentava repetir a fórmula do anterior. Não havia tempos antigos, nem caçadas ritualísticas, nem alianças improváveis entre humanos e guerreiros lendários. Desta vez, a escuridão não vinha de um passado distante, mas caía diretamente sobre uma pequena cidade comum dos Estados Unidos, um lugar que não estava preparado para lidar com horrores vindos das estrelas. Era uma história sobre o caos chegando sem aviso, sobre vidas comuns sendo esmagadas entre duas espécies que nasceram apenas para matar. O filme começa exatamente onde o primeiro terminou. A nave dos Yautja se afasta da Terra após honrar Scar, carregando seus mortos e acreditando que tudo estava resolvido. Mas o que nenhum guerreiro dentro daquela nave poderia imaginar é que havia algo escondido entre os corredores, algo que não pertencia a nenhuma lógica natural. Em uma das câmaras, misturado às sombras, respirava uma criatura impossível, o Predalien, um híbrido proibido, um erro biológico, uma abominação que jamais deveria existir. Desde sua primeira aparição, fica claro que o Predalien não é apenas outro xenomorfo. Seus movimentos são mais brutos, sua agressividade é feroz, quase como se houvesse algo descontrolado dentro dele. Ele carrega instintos dos dois lados, a brutalidade selvagem dos aliens e a força implacável dos predatores. É um ser sem freios, sem códigos de honra e sem qualquer noção de equilíbrio. Quando ele ataca os Yautja dentro da nave, a cena não é só violenta, é desesperadora porque mostra como nem mesmo os guerreiros mais experientes conseguem acompanhá-lo. Com a tripulação morta e a nave danificada, o veículo perde o controle e mergulha em direção à Terra. O impacto acontece nos arredores de Gunnison, Colorado, um daqueles lugares onde as pessoas vivem rotinas tranquilas e nunca esperam que algo extraordinário aconteça. Entre árvores e fumaça, a cápsula se abre e o Predalien desaparece na mata escura. É a primeira noite de uma tragédia que mudaria para sempre o destino daquela cidade. Enquanto criaturas se movem silenciosamente entre os galhos, a população vive sua vida sem perceber o perigo que se aproxima. Dallas, um homem marcado por sua passagem pela prisão, tenta reconstruir sua vida. Ele volta para Gunnison com uma mistura de culpa e esperança, tentando se reconciliar com seu irmão mais novo. Ele não imagina que está voltando para um lugar que, em poucas horas, perderá completamente sua inocência. Do outro lado da cidade, uma mãe retorna do serviço militar, tentando criar novamente um vínculo com sua filha adolescente. Para ela, Gunnison deveria ser um descanso depois do trauma da guerra. Mas o universo tem outros planos e a prepara para enfrentar inimigos que ninguém poderia imaginar, criaturas que não conhecem dor, medo ou misericórdia. Enquanto isso, na nave destruída, uma mensagem é enviada automaticamente para o planeta natal dos Predators, um código de emergência antigo e sagrado. A milhões de quilômetros dali, um Predator veterano, conhecido pelos fãs como Wolf, recebe a transmissão. Diferente de Scar, Wolf não é um guerreiro comum. Ele é um limpador, um especialista em eliminar evidências, apagar rastros e destruir qualquer forma de vida que possa violar o equilíbrio do universo. Quando ele assiste aos registros da nave caída, ele imediatamente entende o tamanho da ameaça. Wolf não hesita. Prepara seu arsenal com precisão ritualística. Armas de décadas, tecnologias secretas, equipamentos que nenhum Predator comum usa. E então parte para a Terra. A chegada dele não representa salvação. Wolf não veio proteger ninguém. Ele não está ali para criar alianças com humanos. Ele veio apagar erros, destruir criaturas e garantir que nada quebre o silêncio que envolve o mundo dos Predators. Se humanos morrerem no processo, será apenas uma consequência. Ao chegar à nave destruída, Wolf observa os corpos dos seus companheiros e, mesmo sem expressar dor como um humano faria, sente um tipo de luto silencioso e profundo. Predators não choram, não gritam, eles transformam dor em missão. Ele examina as feridas, marcas profundas, sinais de uma criatura que ele reconhece apenas por relatos antigos, um híbrido. O Predator endurece sua postura. Sabe que está prestes a enfrentar algo que combina o pior de dois mundos. A partir daí, Gunnison começa a sentir pequenas anomalias, luzes piscando, barulho estranho na madrugada, desaparecimento de animais, sombras rápidas nos telhados. Ninguém entende, ninguém imagina, ninguém está preparado. Mas tudo está prestes a mudar, porque agora existem aliens na cidade. E existe um Predalien em crescimento, multiplicando-se a um ritmo assustador. E em algum lugar daquela noite fria, um Predator solitário caminha carregando o peso de uma missão que pode custar toda uma cidade. A escuridão ainda estava descendo. E era apenas o começo.
Em Estados Unidos, la película abrió com fuerza. Muitos críticos habían predicho na caída, argumentando que a classificação PG-13 limitaria o interesse do público. Sin embargo, ocorreu exatamente lo contrário. Miles de jovens que nunca haviam visto um predator ou um xenomorfo em pantalla grande encontraram em esta versão mais acessível sua primeira entrada ao universo híbrido. O estúdio festejava porque a estratégia funcionou. Com um presupuesto de aproximadamente $60 milhões, Alien vs Predator recuperou sua inversão quase imediatamente. Seu primeiro fim de semana deixou mais de 38 milhões só em Norte-América, uma cifra surpreendente para uma película de horror Y ação sem classificação R. A madrugada em Gunnison parecia presa entre duas realidades: a tranquilidade de uma cidade pequena e o início silencioso de um pesadelo que ninguém conseguia ver se aproximando. Enquanto as primeiras luzes da manhã ainda lutavam para atravessar as nuvens frias do Colorado, algo muito mais sombrio já havia se espalhado pelas sombras. A nave Predator, agora um escombro perdido nas montanhas, jazia como um túmulo aberto. E dentro desse túmulo, novas vidas nasciam, mas vidas que jamais deveriam existir. O Predalien, uma fusão horrenda das características do xenomorfo com o DNA de um predador caçador, vagava como um fantasma colossal registrando o território. Suas presas eram afiadas como navalhas e sua respiração parecia o som distante de metal arranhando o concreto. Ele não apenas matava, ele transformava. E era justamente essa transformação que marcaria o destino de Gunnison. Com a habilidade de gerar novos aliens de forma extremamente rápida, o Predalien já havia atacado sobreviventes dentro da nave e deixado para trás criaturas que se moviam como sombras com fome. Enquanto isso, em outra parte da galáxia, Wolf, o predador experiente, caminhava em silêncio pela câmara de caça. Ele havia sido treinado a vida inteira para enfrentar ameaças extremas, mas o chamado que recebeu da nave caída o deixou em alerta. Para ele, esse não era apenas outro trabalho. Era uma infecção que não podia se espalhar. O símbolo dos caçadores, sua honra, sua história. Tudo isso estaria em jogo se o caos da nave destruída alcançasse algum mundo habitado. E para Wolf, permitir que os xenomorfos crescessem era um insulto pior do que a morte. Com o rosto marcado por cicatrizes antigas, ele revisava cada arma com precisão cirúrgica. As lâminas brilhavam como se tivessem sido afiadas naquele exato segundo. Seus ombros sustentavam o peso de dezenas de missões, e sua expressão deixava claro que desta vez seria diferente. Havia algo pessoal naquele chamado. Talvez fosse o fato de um predador ter se tornado um hospedeiro para o alien. Talvez fosse uma dívida com ele mesmo. Ou talvez ele apenas entendesse que quando duas espécies perfeitas para matar se misturam, o universo inteiro poderia pagar o preço. Ele então ajustou sua armadura, ativou seu visor multiespectral e abriu o portal que o levaria diretamente à Terra. A caçada havia começado. Enquanto isso, em Gunnison, o dia avançava normalmente para quem ainda podia fingir que o mundo estava em ordem. O sol lutava para surgir no horizonte, e as pessoas retomavam suas rotinas como se nada estivesse prestes a virar de cabeça para baixo. Rick, o adolescente que só queria aprender a sobreviver à vida escolar, caminhava até o restaurante onde trabalhava, tentando ignorar os olhares de desprezo dos valentões que o perseguiam. Ele sempre achou que a vida podia piorar, mas naquela manhã descobriria que o mundo ainda tinha lições mais duras para dar. Dallas, por outro lado, caminhava para fora da prisão após cumprir sua pena. O ar frio batia em seu rosto como um aviso de que nada seria simples dali para frente. Ele carregava no olhar a esperança de reconstruir a vida, mas também o peso das escolhas que o levaram até ali. Seu irmão Rick esperava ansioso a chance de reencontrá-lo e pela primeira vez em muito tempo, tudo parecia possível para ambos. O que eles não sabiam é que, enquanto tentavam recuperar tempo perdido, criaturas que nem deveriam existir já tinham invadido os esgotos da cidade. A primeira aparição mortal dos aliens aconteceu sem testemunhas. Dentro de um túnel úmido e escuro, 2 encanadores da prefeitura investigavam um suposto vazamento. As lanternas dos 2 iluminavam o chão lamacento enquanto faziam piada sobre o cheiro horrível que saía da tubulação. A conversa deles era simples, humana e completamente inocente, até que ouviram um barulho atrás de si. Um som curto, úmido, como se algo arranhasse o concreto. Viraram-se ao mesmo tempo, mas não viram nada. Nem perceberam o risco real. Um segundo depois, o primeiro encanador desapareceu na escuridão com um grito abafado. Seu parceiro, em pânico, tentou correr, mas o corredor parecia encurtar cada vez mais. A luz da lanterna tremia. Ele tropeçou.
Antes que pudesse se levantar, uma cauda metálica envolveu sua perna. O alien se revelou completamente uma criatura grotesca de boca dupla, corpo escuro e brilhante como petróleo vivo. O homem mal teve tempo de respirar antes que o ataque final acontecesse. A invasão nos esgotos havia começado. Logo acima da superfície, porém, tudo parecia normal. Crianças iam para a escola. O trânsito seguia lento. Pessoas caminhavam com seus cafés e suas preocupações humanas. A normalidade era um véu tão fino que qualquer vento mais forte poderia rasgá-lo. E esse vento estava chegando. Wolf pousou discretamente em uma das florestas próximas à cidade. O impacto foi silencioso, calculado, quase elegante. Ele saiu da nave com a postura de um guerreiro que não teme nada. Seu visor identificou sinais de vida anormais. As assinaturas térmicas dos aliens apareciam como manchas pulsantes, espalhadas como um vírus. Ele não hesitou. Sabia exatamente o que precisava fazer: isolar, eliminar e destruir qualquer rastro. Para Wolf, aquilo não era uma missão de resgate, era uma missão de purificação. No centro da cidade, Rick finalmente conseguiu se aproximar de Jessie, a garota por quem era apaixonado. O sorriso dela quase fez ele esquecer o mundo, mas esse momento leve foi interrompido por um som distante vindo da direção do esgoto. Um som metálico estranho, quase animal. Ele não entendia o que era, mas a expressão desconfortável de Jessie mostrava que ela também sentiu que algo estava errado. A noite caiu rápido demais naquele dia, como se tivesse pressa. E quando a escuridão tomou conta das ruas, os aliens subiram à superfície pela primeira vez. O primeiro ataque aconteceu em uma floresta próxima. Um caçador local, experiente e acostumado a lidar com ursos e predadores comuns, seguiu pegadas estranhas que encontrou perto de seu acampamento. Ele achava que podia lidar com qualquer coisa. Estava muito enganado. Quando se deparou com uma criatura que parecia saída de um pesadelo, percebeu tarde demais que não era mais o caçador, era a presa. A criatura avançou com velocidade impossível, e a floresta ecoou um único grito. Depois disso, silêncio absoluto. A cidade, ainda desconhecendo o horror que se aproximava, continuava seu ritmo. Mas Wolf já rastreava cada uma das criaturas com precisão absoluta. Ele caminhava pelas árvores, ativando armadilhas, analisando corpos e apagando completamente qualquer evidência da infestação. Cada alien morto era submerso em ácido, cada vestígio apagado. Para ele, aquilo era mais do que trabalho, era honra. O problema é que o Wolf não era o único caçando. O Predalin agora deixava para trás rastros de morte que nenhum humano conseguiria entender. Ele invadia casas, celeiros, hospitais. Ele se movia como um vírus invisível. Cada vítima significava novos aliens nascendo. E cada novo nascimento significava que Gunnison tinha menos tempo do que imaginava. Enquanto isso, Dallas tentava retomar sua vida ao lado do irmão. A chegada dele reacendeu uma esperança quase esquecida. Mas quando uma série de desaparecimentos começou a ser noticiada, algo dentro dele acendeu um alerta. Seu instinto de sobrevivência, treinado nos piores dias de prisão, dizia que havia algo profundamente errado na cidade. Só que nenhum dos dois imaginava que estavam prestes a enfrentar o pior tipo de inimigo, um que não sente dor, não tem medo e não descansa. A noite seguiu e a infestação aumentou silenciosamente. A cidade era agora um tabuleiro, e as peças estavam sendo posicionadas para uma guerra inevitável. Wolf avançava cada vez mais para o centro urbano. Os aliens se multiplicavam. O Predalien ganhava força. E os humanos? Eles apenas tentavam viver suas vidas, completamente cegos ao fato de que a batalha final já havia começado. O destino de Gunnison estava selado. A pergunta agora era: quem sobreviveria? E era apenas o começo. Em Estados Unidos, la película abrió com fuerza. Muitos críticos habían predicho na caída, argumentando que la clasificación PG-13 limitaria o interesse do público. Sin embargo, ocorrió exactamente lo contrario. Miles de jovens que nunca haviam visto um predator ou um xenomorfo em pantalla grande encontraram em esta versão mais acessível sua primeira entrada ao universo híbrido. O estúdio festejava porque a estratégia funcionou. Com um presupuesto de aproximadamente $60 milhões, Alien vs Predator recuperou sua inversão quase imediatamente. Seu primeiro fim de semana deixou mais de 38 milhões só em Norte-América, uma cifra surpreendente para uma película de horror Y ação sem classificação R. A noite avançava como uma cortina pesada sobre Gunnison, cobrindo cada rua, cada loja, cada casa com uma sensação de inquietação difícil de explicar. Era como se o ar tivesse mudado, ficando mais denso, mais frio, mais silencioso.
As pessoas ainda tentavam manter a rotina, mas havia algo escondido nas sombras que tornava até um simples passeio para comprar leite uma experiência incômoda. Ninguém sabia o que estava acontecendo, mas todos sentiam que algo estava à espreita. Enquanto Dallas caminhava pela cidade ao lado do irmão Rick, ele notava que a quantidade de patrulhas policiais havia aumentado. Sirenes distantes cortavam a noite em um ritmo irregular, como se algo estivesse acontecendo repetidamente em diferentes pontos da cidade. Rick tentava fingir que nada estava errado, mas seu irmão, que aprendeu a sobreviver observando o comportamento humano, viu a insegurança escondida nos olhos dele. Eles não eram mais garotos, e também não eram tolos. Do outro lado da cidade, no subsolo, a situação se agravava. Os aliens já haviam tomado boa parte dos túneis pluviais, avançando como uma infestação silenciosa que ninguém conseguia impedir. O barulho de água pingando ecoava pelos corredores úmidos, mas em meio a isso novos sons surgiam. Passos leves, arranhões metálicos, respirações que não eram humanas. As criaturas estavam se organizando. O Predalien, maior e mais inteligente que os demais, parecia dirigir tudo como se soubesse exatamente para onde ir e como transformar a cidade em uma colmeia viva. O hospital de Gunison foi um dos primeiros lugares onde sinais claros começaram a aparecer. No início, eram apenas pacientes reclamando de barulhos no estacionamento, luzes piscando no subsolo ou sons estranhos nos corredores vazios. Mas com o passar das horas, enfermeiras começaram a desaparecer sem explicação. O médico, depois de investigar uma sala onde a energia havia acabado, não voltou mais. Os poucos funcionários que perceberam a gravidade tentaram comunicar à polícia, mas não sabiam nem por onde começar a explicar. Enquanto isso, Wolf avançava em direção ao coração da cidade. Cada passo dele era calculado, silencioso, preciso. Seu visor mostrava imagens térmicas estranhas surgindo por toda parte. Os aliens se espalhavam rápido demais. E o Predalien estava se movendo como se tivesse um plano próprio. Era um tipo de ameaça que até mesmo um predador veterano como Wolf precisava analisar com cautela. Ele parou por um momento em um prédio abandonado, analisando restos encontrados no chão, fragmentos da nave onde tudo começou. O cheiro metálico do ambiente indicava que havia mais do que apenas luta ali. Havia transformação. Wolf então ativou uma pequena esfera tecnológica que começou a girar lentamente, revelando imagens tridimensionais registradas na nave destruída. Ele viu os últimos momentos dos predadores que haviam sido surpreendidos pelo Predalien. Viu o caos, viu a brutalidade, viu o nascimento da criatura híbrida. Ele fechou a mão com firmeza, guardou o dispositivo e seguiu em frente. A caçada agora era pessoal. Na cidade, Rick caminhava pela rua principal à noite quando encontrou Jessie, que havia saído para buscar a irmã mais nova. Ela parecia preocupada, como se algo tivesse acontecido. Rick tentou tranquilizá-la, mas ela explicou que algumas pessoas no bairro relatavam desaparecimentos estranhos. Cães estavam sumindo. Vizinhos ouviam barulhos no quintal. Um homem jurou ter visto uma criatura correndo por trás de sua casa. Jessie não sabia se era paranoia ou realidade, mas Rick viu em seus olhos que ela acreditava estar diante de algo muito pior do que um animal selvagem. Dallas se aproximou dos dois, percebendo o clima pesado. Ele não perdeu tempo. Perguntou diretamente se algo tinha acontecido. Jessie hesitou, mas antes que pudesse explicar melhor, um som ecoou pela rua, algo como metal sendo arranhado, um som abafado e cheio de presença. Os três se viraram ao mesmo tempo. Nada. A rua estava vazia, mas o silêncio que veio depois deixou claro que havia algo observando eles. Algo que se movia rápido demais para ser visto. Dallas colocou o corpo na frente dos dois, protegendo-os instintivamente. Ele já tinha visto esse tipo de tensão antes, o tipo de silêncio que precede o perigo, e ele sabia reconhecer quando alguém estava sendo caçado. Wolf, observando a cidade do alto de um prédio, viu uma pequena aglomeração térmica próxima à rua principal. 3 humanos juntos, algo se movendo ao redor deles. Ele ampliou a visão. Ali, uma assinatura térmica irregular, rápida, rastejante. Alien. Ele saltou do prédio com a agilidade de alguém que conhece a gravidade melhor do que qualquer humano. A queda foi amortecida por seu equipamento, e ele se misturou às sombras como se tivesse nascido nelas. Ele estava próximo agora, e o primeiro confronto direto com um dos aliens de Gunison era questão de minutos. No restaurante onde trabalhava, Rick ajudou Jessie a trancar a porta enquanto Dallas procurava algo que pudesse servir como arma. Eles ouviam passos lá fora. Passos rápidos arrastados com um ritmo que parecia calculado. Um alien se aproximava.
Eles não sabiam disso ainda, mas seus instintos já gritavam que havia algo mortal se movendo ao redor do prédio. Jesse tremia, segurando a irmãzinha nos braços. Rick tentava manter a calma, mas seu coração batia tão alto que ele achava que a criatura poderia ouvir. Dallas ergueu um pedaço de metal improvisado e respirou fundo. Ele encararia qualquer coisa que entrasse ali, mesmo sem saber o que era exatamente. Um momento depois, o vidro da porta fez um leve tremor, como se algo tivesse encostado nele. E então, silêncio total. Dallas sinalizou para os dois recuarem. Ele se aproximou lentamente da porta com a atenção de um soldado experiente. Quando chegou perto o bastante para olhar pelo vidro, a rua parecia vazia novamente. Mas algo lá dentro dizia que essa calmaria não era um alívio, era uma armadilha. Antes que pudesse reagir, um som metálico ressoou atrás do restaurante. Algo havia caído. Jesse se assustou. Rick segurou sua mão. Dallas virou imediatamente, pronto para enfrentar o que estivesse ali. De repente, um brilho azul iluminou a cozinha por um segundo. Wolf surgiu das sombras. O trio não sabia o que olhar primeiro: a armadura alienígena, o capacete ameaçador, as lâminas enormes ou o equipamento tecnológico que emitia luzes estranhas. Dallas recuou instintivamente, mas Wolf não estava ali para atacá-los. Ele apenas analisava o ambiente, procurando a criatura. Seu foco era tão intenso que parecia ignorar a presença dos humanos. Jesse, assustada, deixou escapar um pequeno som de surpresa. Wolf virou a cabeça lentamente na direção dela. Rick prendeu a respiração. Dallas ergueu o pedaço de metal como defesa, mas Wolf apenas registrou a presença dos três e voltou o foco para a janela. Pela primeira vez, os humanos perceberam que ele estava caçando algo ainda pior. No mesmo instante, o alien atacou. O teto acima deles tremeu, e uma sombra caiu quase silenciosamente no chão. A criatura se ergueu com a elegância de um predador perfeito. Seus movimentos eram rápidos, precisos e mortais. Jesse gritou. Rick puxou ela para trás. Dallas tentou enfrentar a criatura, mas antes que pudesse se aproximar, Wolf disparou um dardo energético que atravessou o ar com um zumbido seco. O impacto derrubou a criatura no chão, mas ela não ficou parada por muitos segundos. Wolf avançou com as lâminas estendidas e o alien reagiu imediatamente, lançando-se sobre ele com velocidade. Dallas viu o que acontecia, mas era rápido demais para entender a coreografia exata daquela luta. Era como assistir a duas forças da natureza colidindo. O alien tentava atacar. Wolf desviava. O alien saltava. Wolf contra-atacava. Era como se eles tivessem treinado por anos para aquele exato momento. As lâminas de Wolf brilharam em movimento, e um golpe certeiro derrubou a criatura definitivamente. O alien caiu, imóvel. Jesse não conseguia falar. Rick tremia. Dallas, mesmo assustado, não tirava os olhos de Wolf, que agora analisava o corpo da criatura como se fosse apenas mais um trabalho a ser executado. Ele ativou um dispositivo que começou a corroer o alien rapidamente, eliminando qualquer rastro dele. Dallas entendeu. Aquele ser não estava ali para eles. Ele estava ali para impedir aquilo. Mas se havia um, havia mais. Wolf ergueu o rosto, analisou o horizonte e se preparou para ir embora. Mas antes de desaparecer, olhou diretamente para Dallas, como se reconhecesse nele alguém que poderia resistir ao caos que estava vindo, e então desapareceu nas sombras. Dallas engoliu seco. Ele percebeu que aquela luta não era mais apenas entre criaturas alienígenas. A cidade inteira estava em risco, e ele, Rick e Jesse agora faziam parte disso, querendo ou não. A guerra estava longe de terminar. E era apenas o começo. Em Estados Unidos, a película abriu com fuerza. Muitos críticos haviam predicho na caída, argumentando que a classificação PG-13 limitaria o interesse do público. Sin embargo, ocorreu exatamente o contrário. Miles de jovens que nunca haviam visto um predator xenomorfo em pantalla grande encontraram em esta versão mais acessível sua primeira entrada ao universo híbrido. O estúdio festejava porque a estratégia funcionou. Com um presupuesto de aproximadamente $60 milhões, Alien vs Predator recuperou sua inversão quase imediatamente. Seu primeiro fim de semana deixou mais de 38 milhões só em Norte-América, uma cifra surpreendente para uma película de horror Y ação sem classificação R. A madrugada começou a pesar sobre Gunnison como um cobertor úmido. A cidade ainda não sabia, mas já tinha passado da fase do algo estranho está acontecendo. Agora, o caos só estava esperando o momento certo para explodir. As sirenes se multiplicavam. O rádio da polícia não parava um segundo, e cada chamada parecia mais absurda do que a anterior.
Dallas, Rick e Jesse se mantinham juntos depois do encontro que mudará tudo. Eles tinham visto a criatura, tinham visto a coisa com lâminas e armadura que a enfrentou, e agora não havia mais espaço para negar. Aquilo não era animal, não era gangue, não era assalto. Era algo muito maior, algo que parecia saído de outro planeta, porque, no fundo, era exatamente isso. Enquanto tentavam se recompor, a cidade continuava sua rotina aos pedaços. No hospital, o movimento tinha aumentado por causa dos acidentes misteriosos nas redondezas. Pessoas apareciam feridas sem conseguir explicar direito o que as atacou. Falam de sombras, de algo rápido demais, de um barulho estranho antes da dor. Os médicos tentavam manter aquela postura racional e lógica, mas a verdade é que no corredor vazio, até eles olhavam 2 vezes para trás. No andar da maternidade, o silêncio era quase absoluto. Apenas o som dos monitores e o choro suave de um recém-nascido se misturavam ao ar. Uma enfermeira carregava uma prancheta, distraída, checando fichas, conferindo nomes. Ela não sabia que aquele andar, tão frágil e tão simbólico, estava prestes a ser invadido pela coisa mais errada que poderia existir ali, o Predalien. Ele se movia pelos compartimentos técnicos do hospital como se estivesse em casa. Sua presença era pesada, mas ao mesmo tempo silenciosa. Em cada passo, a criatura carregava o instinto de caça dos xenomorfos e a brutalidade estratégica dos predadores. Era um híbrido, um erro biológico perfeito para o horror. E pior ainda, ele parecia saber exatamente onde queria ir. A proximidade com o hospital não era coincidência. No fundo, ele era atraído por um tipo específico de ambiente, por um tipo específico de vulnerabilidade. Era ali, entre corredores claros demais e portas cheias de avisos, que ele encontraria o que estava procurando. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, Wolf caminhava pelos telhados como uma sombra armada. Ele já havia rastreado vários aliens pela cidade, eliminado alguns, apagado vestígios, mas a propagação estava ficando fora de controle. Em seu visor, uma quantidade crescente de sinais aparecia, se multiplicando como um vírus. E no meio de tudo, aquela assinatura mais forte, mais estranha, mais imprevisível, o Predalien. O veterano apertou o maxilar sob o capacete. Ele conhecia aquele tipo de ameaça. Híbridos nunca eram simples, e quase sempre significavam problemas em escalas absurdas. A algumas quadras dali, o xerife Morales tentava manter a ordem como podia. Os rádios dos carros de polícia gritavam ao mesmo tempo, relatando desaparecimentos, ataques, carros destruídos e relatos confusos de algum bicho gigante nas sombras. O cérebro humano não estava preparado para aceitar a verdade, então todo mundo ainda tentava encaixar aquilo em explicações comuns. Animal selvagem, acidente, vândalos. Mas os olhos de Morales já entregavam outra coisa. Ele havia visto um dos corpos. Havia visto marcas que não lembravam nada que um animal terrestre poderia fazer. E embora não falasse, ele já sabia, aquilo não era normal. Os caminhos deles inevitavelmente iam se aproximar. De volta ao hospital, uma médica franzia o senho diante de relatórios incompletos. Pacientes que deram entrada e sumiram antes de serem formalmente transferidos. Uma enfermeira que ninguém conseguia localizar. Câmeras com interferência como se a imagem fosse riscada por alguma coisa passando rápido demais. Nada disso fazia sentido, mas o peso no estômago dela dizia que era melhor não ficar sozinha ali. Ela atravessou um corredor vazio, e por um momento tudo pareceu normal demais. E é isso que torna esse tipo de história tão tenso. O horror raramente chega gritando. Ele gosta de chegar no silêncio. O Predalien observava tudo do alto, escondido entre estruturas metálicas, sentindo a vibração do prédio, acompanhando os sons de corações batendo, de passos, de vozes. Havia algo naquele lugar que o atraía. Era quase instintivo. Um lugar onde vida começava. Um lugar vulnerável. Um alvo perfeito. Enquanto isso, Dallas tentava montar um plano. Eles não tinham armas adequadas, não sabiam a quantidade de criaturas, não sabiam de onde vinha aquilo, nem o que queria exatamente. Mas uma coisa ele sabia, ficar parado esperando era suicídio. Ele convenceu Rick e Jesse a irem até a delegacia, acreditando que se unissem forças com a polícia e mostrassem o que tinham visto. Talvez conseguissem reagir antes que a cidade fosse tomada por completo. No caminho, porém, o que mais chamava a atenção era o tanto de gente nas ruas confusa, perguntando o que estava acontecendo. Algumas quadras estavam sem energia. Várias lojas já estavam fechadas bem antes do horário. A cidade que antes parecia rotineira agora parecia um cenário esperando algo ruim acontecer. Na delegacia, Morales ouviu o relato deles com atenção.
Quando Dallas falou da criatura com armadura e da outra criatura com presas e cauda, isso bateu direto com os relatos estranhos que ele já vinha acumulando desde o início da noite. Em outro momento, ele provavelmente teria rido, mas não naquela noite. Ele olhou pela janela, pensou por alguns segundos e finalmente assumiu que aquilo já tinha saído do controle comum. Pegou o rádio e pediu para todos os carros se prepararem para evacuar quanto mais pessoas conseguissem. Eles ainda não sabiam de que estavam fugindo, mas sabiam que precisavam tirar pessoas dali. A palavra quarentena começou a ser murmurada. E como toda vez que essa palavra aparece, o medo se espalha mais rápido do que qualquer monstro. Voltando ao hospital, uma enfermeira entrou na maternidade com a expressão cansada, conferindo berços, vendo os pequenos corpos dormindo tranquilos. Ela se apoiou por um segundo ao lado da janela, respirou fundo e tentou se acalmar, dizendo para si mesma que nada daquilo poderia ser tão grave quanto parecia. Atrás dela, algo se moveu no teto. O Predalien descia numa área isolada, longe de olhares imediatos, analisando o espaço. Seu comportamento era frio, quase calculado. Ele não estava ali apenas para destruir. Havia algo de instintivo, quase programado, em sua atração por aquele andar, como se a própria biologia dele empurrasse suas ações para um tipo específico de horror. Do lado de fora, Wolf finalmente localizou o hospital em seu monitor. A concentração de sinais ali era perigosa demais para ser ignorada. Ele aproximou a visão e viu múltiplas fontes de calor. Muitas eram humanas, outras eram diferentes. Aliens espalhados pelo prédio. E no centro, uma presença mais forte. Era ali. Sem perder tempo, Wolf ativou mais uma de suas armas e começou a planejar a rota ideal de entrada. Ele sabia que aquele lugar estava cheio de civis, então cada movimento dele teria que ser cirúrgico. Ele não estava ali para salvar humanos, mas também não podia deixar que os aliens ficassem soltos entre eles. Isso poderia transformar o planeta inteiro em uma zona de infestação. A tensão começava a crescer em camadas. Na cidade, os militares começaram a se aproximar. Helicópteros sobrevoavam o céu com faróis cortando a madrugada. Vans pretas surgiam nas rodovias, caminhões chegavam cheios de equipamentos. Quando o governo percebe que não consegue entender o que está acontecendo, ele sempre reage com força bruta. E Gunnison estava prestes a virar um ponto isolado no mapa. Morales, ao ver as primeiras viaturas do exército chegando, tentou contato, mas percebeu que a comunicação ali era unilateral. Eles não estavam ali para conversar, eles estavam ali para controlar. E quando um problema envolve criaturas que ninguém consegue explicar, isso quase sempre significa decisões extremas. Dallas entendeu na hora. Se os militares resolvessem tratar a cidade inteira como perdida, as pessoas virariam dano colateral sem nem saber o motivo. E para alguém como ele, que já tinha visto esse tipo de lógica fria de perto, isso era inaceitável. Ele se aproximou de Morales e falou sem rodeios. Se eles não ajudassem a conter aquilo por dentro, logo a cidade seria sacrificada por fora. De volta ao hospital, a situação começou a se transformar em pesadelo silencioso. Luzes piscando, alarme soando sem motivo aparente, portas fechando automaticamente. As primeiras vítimas lá dentro desapareceram em questão de minutos, sem alguém conseguir ver exatamente o que as levou. Apenas barulhos, sombras, rastros. Do corredor principal, uma maca virou no chão com barulho alto. Uma enfermeira correu para ver quem tinha derrubado, mas não encontrou ninguém. Ainda assim, sentia que havia algo ali observando. Ela recuou devagar. O instinto dizia para ir embora. A responsabilidade dizia para continuar. Ela respirou fundo e seguiu, mesmo com as mãos trêmulas. Foi então que as luzes se apagaram de vez. Esse é o tipo de momento em que um filme de terror faz todo mundo da sala prender a respiração. E era exatamente essa sensação que tomava conta daquele andar. Lá fora, Wolf já se aproximava, escalando a lateral do prédio, usando garras e suportes da própria estrutura. Ele entrou por um ponto técnico evitando as portas principais. Seus sensores começaram a mapear o interior enquanto ele caminhava pelos dutos e corredores de manutenção, ouvindo os sons do prédio como um caçador que escuta a floresta. Conforme se aproximava da fonte principal de energia térmica anômala, ele começou a ouvir também outro tipo de som, o choro distante de bebês. Aquela mistura de tecnologia alienígena, monstros biológicos e inocência humana deixava tudo ainda mais pesado. Gunnison tinha virado uma espécie de arena onde ninguém estava preparado para lutar. E enquanto isso, na delegacia, Morales tentava explicar para os habitantes que deveriam evacuar para pontos mais altos da cidade. Alguns protestavam, outros obedeciam por puro desespero.
Dallas insistiu para que o xerife, Rick e Jesse fossem juntos ao hospital. Se tudo estivesse ruindo, aquele seria o lugar mais vulnerável e também o lugar que mais precisava de ajuda. A decisão foi rápida. Morales não tinha todas as respostas, mas sabia que precisava agir. Eles saíram da delegacia em direção ao hospital sem saber que, naquele exato momento, o Predalien já caminhava pelos corredores como se estivesse escolhendo seu próximo movimento. Dentro do prédio, o médico tentava manter a calma ao reorganizar pacientes em salas mais internas. Ele não sabia contra o que estava se protegendo, mas sabia que se as pessoas ficassem espalhadas, seria pior. Ele ouviu um barulho no teto, algo pesado se deslocando. Ignorou por alguns segundos, até perceber que o barulho estava ficando mais próximo. Antes que pudesse entender, a parede ao lado dele começou a rachar. Do outro lado, Wolf caminhava em silêncio, sentindo a energia do Predalien cada vez mais perto. Ele ativou um novo modo no visor para tentar identificar a criatura em meio a tantas assinaturas térmicas menores. Finalmente viu aquela forma distinta, maior, mais irregular, carregando a assinatura única de um híbrido. Ali estava. O confronto inevitável se aproximava. Lá fora, o estacionamento do hospital começava a ficar lotado de carros abandonados às pressas, portas abertas, faróis ainda acesos. Algumas pessoas corriam para fora do prédio sem entender nada, apenas reagindo ao pânico coletivo. Morales e Dallas chegaram justamente quando a situação do lado de fora começava a sair do controle. Dallas ajudou uma mulher a entrar na viatura, enquanto Morales tentava acalmar uma família que gritava por alguém que ainda estava lá dentro. O clima era de desespero crescente. E sempre que sirenes, gritos e luzes se misturam em completa desorganização, a sensação é a de que o tempo corre mais rápido. Rick olhava para a fachada do hospital, sentindo que algo lá dentro chamava por eles, mesmo sem palavras. Jesse segurava sua mão com força, sem saber se queria ficar ali ou fugir o mais longe possível. Era o coração puxando para um lado, o medo para outro. Do lado de dentro, Wolf finalmente entrou em uma ala mais aberta, afastando uma porta com um empurrão firme. Ele escaneou o ambiente e por um segundo tudo ficou lento. O Predalien estava ali, do outro lado do corredor, parcialmente escondido na sombra. Por um instante, os dois apenas se encararam. Era como se duas linhagens assassinas se reconhecessem. O silêncio antes da tempestade. Em questão de segundos, os dois avançaram ao mesmo tempo. O corredor do hospital se transformou em um campo de batalha improvisado. Wolf disparou uma rede de contenção. O Predalien saltou para o teto. As lâminas entraram em ação. A cauda cortou o ar. Tudo aconteceu tão rápido que qualquer humano que estivesse assistindo não conseguiria descrever exatamente o que viu. Mas o mais importante a luta entre eles não era só física, era simbólica. Ali no corredor de um hospital humano, duas espécies extraterrestres se enfrentavam pelo controle de um cenário que nem era delas. E enquanto isso, pessoas inocentes corriam, gritavam, se escondiam, sem entender que estavam bem no meio de uma guerra que começou muito, muito longe dali. Wolf deixou claro porque era um veterano. Cada movimento era milimetricamente calculado. Mas o Predalien não era um inimigo comum. Ele se adaptava, reagia, contra-atacava com a mistura perfeita de instinto bruto e inteligência maligna. Lâmpadas explodiram com o impacto da luta. Equipamentos médicos caíram no chão. Maçãs giraram. Vidros se estilhaçaram. E com cada choque, o hospital ia se tornando menos um lugar de cura e mais um cenário de sobrevivência. No momento em que a luta se aproximou demais da ala pediátrica, algo mudou no comportamento de Wolf. Ele percebeu que se continuasse ali, o risco para os pequenos seria grande demais. Mesmo não sendo um protetor da humanidade, havia códigos. Existiam limites. Ali ele precisava ser mais cirúrgico do que nunca. O Predalien, por outro lado, parecia atraído pelo caos. E é justamente aí que as linhas entre caçador, inimigo e possível aliado começam a ficar confusas para os humanos. Lá fora, Dallas e Morales se preparavam para entrar no hospital. Eles não tinham noção do que estava acontecendo nos corredores internos, mas sabiam que se esperassem mais, talvez não houvesse ninguém para salvar. A noite de Gunison ainda não tinha chegado ao pior momento, mas estava chegando lá bem rápido. E o mais assustador é que, acima de tudo aquilo, em algum centro de comando distante, alguém já começava a cogitar a solução final para conter o problema. Mesmo que isso significasse apagar a cidade inteira do mapa. O silêncio que cobre a paisagem gelada da Antártica não é um silêncio natural.
É um silêncio pesado, denso, cheio de perguntas sem respostas, traições inesperadas e uma sensação constante de que alguma coisa ainda está observando de longe. A equipe que restou, exausta e confusa, percebe que a jornada está longe de terminar, e a história agora entra no momento mais tenso e psicológico de toda a narrativa, aquele ponto onde os personagens precisam encarar a verdade por trás da pirâmide, dos rituais, dos predadores e principalmente da real natureza dos aliens. Lex respira fundo sentindo o peso de tudo o que aconteceu. A morte dos companheiros, a destruição total da equipe de arqueólogos e mercenários, as revelações sobre a cultura Yautja e o primeiro contato com duas espécies violentas e poderosas, tudo aquilo mexe com ela no nível que vai além do físico. Não é apenas sobrevivência, é transformação. A Lex que entrou na expedição já não é a mesma que saiu do interior da pirâmide viva. Há algo de mais profundo ali, como se o destino tivesse arrancado parte da sua inocência para colocar no lugar um senso de responsabilidade que ela nunca pediu, mas foi obrigada a assumir. Enquanto a tempestade de gelo avança no horizonte, o predador sobrevivente, agora honrado pela luta que travou ao lado dela, ergue seu biomáscara e a encara de um jeito indecifrável. Não existe raiva, não existe ameaça, é respeito. Ele entende que ela salvou a vida dele e que ela se provou digna na linguagem deles, coragem diante do impossível. Toda civilização Yautja é construída em cima disso. Respeito não é dado, é conquistado. E Lex, uma simples humana, conquistou isso por mérito. O vento uiva ao redor deles, enquanto o corpo do Queen Alien desaparece na fumaça quente produzida pela explosão interna da pirâmide. Mas mesmo a destruição daquele lugar não traz paz. Lex sente no ar, no cheiro gelado, no som dos passos do predador, que algo ainda está errado. A pirâmide pode ter sido destruída, mas o ritual, a tradição, aquilo que aqueles seres fazem há milhares de anos, aquilo não acaba assim. A caça sempre volta, a cada era, a cada geração, sempre que o planeta esfria, sempre que uma estrutura é preparada, sempre que uma linhagem de guerreiros precisa provar seu valor. Ao olhar para o horizonte, Lex percebe que a nave que surge no céu, cortando as nuvens como uma lâmina afiada, não veio ali por acaso. A civilização Yautja é muito maior do que ela imaginava. A nave pousa com uma precisão quase ritualística, silenciosa e imponente. Seu casco metálico reflete o brilho da neve, criando uma imagem quase sagrada, como se aquilo fosse um templo ambulante vindo de outra galáxia. O predador ao lado dela faz um sinal com a mão indicando respeito e avança em direção à nave. Lex pensa por um instante em segui-lo, mas sabe que não deve. A relação deles é forte, mas não a esse ponto. E mesmo que fosse, aquele mundo não pertence a ela. A Antártica é apenas um campo de batalha. A nave que paira ali é uma casa para os guerreiros deles. Um lugar onde humanos provavelmente jamais seriam bem-vindos. O interior da nave começa a se abrir lentamente, revelando 3 predadores mais velhos ali. Lex percebe uma diferença significativa. Aqueles não são jovens guerreiros em prova. Eles têm marcas de batalha por todo o corpo, cicatrizes profundas e o porte deles é como de generais. Não são apenas lutadores. São líderes. A presença deles carrega uma espécie de autoridade quase espiritual. Lex sente isso no ar, como se todos os sons ao redor ficassem mais baixos. Eles observam o predador sobrevivente com um olhar atento e pesado, analisando a armadura, a lança, as marcas de guerra. E então algo inesperado acontece. Um dos predadores mais velhos bate no peito em sinal de honra. O jovem guerreiro retribui o gesto, e Lex percebe que aquele movimento não é apenas um cumprimento, é a consagração. Ele sobreviveu à prova. Ele completou o ritual. Ele honrou o legado da sua linhagem. Mas então os predadores mais velhos viram-se para ela, e Lex sente o peso daquele olhar alienígena atravessar sua alma. Eles a encaram não como presa, não como intrusa, mas como parte da batalha. Isso é algo raríssimo entre os Yautja. A cultura deles é construída sobre a diferença clara entre caça e caçador. Mas quando uma presa combate ao lado de um caçador e elimina uma ameaça maior, ela deixa de ser presa. Ela vira guerreira. Um dos predadores se aproxima lentamente dela. Lex aperta a lança improvisada que o jovem predador deu a ela, aquela arma feita com o rabo cortado da criatura alien. Era simbólica. Era o troféu que ela havia conquistado. Ele analisa a arma, analisa as mãos dela, analisa o sangue ressecado em seu rosto e por um segundo silencioso, parece refletir sobre algo maior. E então ele lhe entrega um objeto pequeno, metálico, pesado, com o símbolo Yautja gravado.
Ela segura aquilo nas mãos sem entender direito o que significa, mas instintivamente sabe, é uma marca de respeito. Um presente que guerreiros oferecem apenas àqueles que consideram dignos. Um item que, para a cultura humana, poderia ser insignificante, mas para eles, aquilo pode ser equivalente a receber uma medalha. O tipo de gesto que nunca aconteceu na história da humanidade. Antes que ela possa dizer algo, o chão treme e o corpo do jovem predador se curva de repente, cuspindo sangue verde enquanto algo se mexe dentro do peito dele. Lex dá um passo atrás, horrorizada, mas os predadores mais velhos permanecem em silêncio, sem demonstrar surpresa, como se já soubessem, como se aquilo fosse um destino inevitável. E então tudo acontece de forma rápida. O peito do jovem predador explode, revelando um alien recém-nascido, híbrido, com características Yautja. Lex fica paralisada. É difícil processar o que acabou de ver, mesmo depois de ter testemunhado tantas coisas. O alien cresce e debate-se, mas um dos predadores mais velhos o mata com um único golpe antes que a criatura pudesse emitir qualquer som. Eles observam o corpo com calma quase ritualística, como se aquilo fosse mais uma parte da tradição da sua cultura. Em seguida, pegam o corpo do jovem guerreiro que morreu e o levam para dentro da nave, em silêncio absoluto. Lex entende finalmente o que aquilo simboliza. Cada ritual envolve risco total. Cada jovem guerreiro que participa da caça está disposto a morrer, não apenas pelas criaturas, mas pela própria natureza biológica dos aliens, que podem transformar qualquer vitória em derrota num único segundo. A nave se fecha lentamente e se prepara para levantar voo. Lex observa com um sentimento estranho no peito, uma mistura de tristeza, admiração, respeito e até gratidão. Ela sabe que testemunhou algo que nenhum humano jamais viu, e sabe também que aquilo marca o fim de uma era. A pirâmide pode ter sido destruída, mas a tradição Yautja nunca acaba. Quando a nave dispara rumo ao céu, desaparecendo entre as nuvens geladas, Lex fica sozinha no meio da Antártica. O vento volta a soprar com força, lembrando-a de que ela precisa sobreviver ao frio agora que o verdadeiro inimigo se foi. Mas pela primeira vez desde que tudo começou, ela sente uma espécie de paz. Uma paz difícil, conquistada com muito sangue e coragem. Ao caminhar pela neve, exausta e quase sem forças, o símbolo Yautja aperta contra a palma da mão dela. Ela sabe que aquilo é mais do que um souvenir, é um aviso, é uma promessa, e talvez até um convite. As espécies que se encontraram naquele gelo não se despediram, elas apenas se reconheceram. E enquanto Lex desaparece entre o vento branco da Antártica, sabemos que essa história não termina ali, porque onde há predadores haverá rituais, e onde há rituais haverá aliens, e onde há aliens sempre haverá alguém lutando para sobreviver. O ciclo nunca acaba, ele apenas recomeça, mesmo que isso significasse apagar a cidade inteira do mapa. Y acion sem classificação R. A noite avançava como uma cortina pesada sobre Gunison, cobrindo cada rua, cada loja, cada casa com uma sensação de inquietação difícil de explicar. Era como se o ar tivesse mudado, ficando mais denso, mais frio, mais silencioso. As pessoas ainda tentavam manter a rotina, mas havia algo escondido nas sombras que tornava até um simples passeio para comprar leite uma experiência incômoda. Ninguém sabia o que estava acontecendo, mas todos sentiam que algo estava à espreita. Enquanto Dallas caminhava pela cidade ao lado do irmão Rick, ele notava que a quantidade de patrulhas policiais havia aumentado. Sirenes distantes cortavam a noite em um ritmo irregular, como se algo estivesse acontecendo repetidamente em diferentes pontos da cidade. Rick tentava fingir que nada estava errado, mas seu irmão, que aprendeu a sobreviver observando o comportamento humano, viu a insegurança escondida nos olhos dele. Eles não eram mais garotos, e também não eram tolos. Do outro lado da cidade, no subsolo, a situação se agravava. Os aliens já haviam tomado boa parte dos túneis pluviais, avançando como uma infestação silenciosa que ninguém conseguia impedir. O barulho de água pingando ecoava pelos corredores úmidos, mas em meio a isso novos sons surgiam. Passos leves, arranhões metálicos, respirações que não eram humanas. As criaturas estavam se organizando. O predalien maior e mais inteligente que os demais parecia dirigir tudo como se soubesse exatamente para onde ir e como transformar a cidade em uma colmeia viva. O hospital de Gunison foi um dos primeiros lugares onde sinais claros começaram a aparecer. No início, eram apenas pacientes reclamando de barulhos no estacionamento, luzes pescando no subsolo ou sons estranhos nos corredores vazios. Mas com o passar das horas, enfermeiras começaram a desaparecer sem explicação.
O médico, depois de investigar uma sala onde a energia havia acabado, não voltou mais. Os poucos funcionários que perceberam a gravidade tentaram comunicar à polícia, mas não sabiam nem por onde começar a explicar. Enquanto isso, Wolf avançava em direção ao coração da cidade. Cada passo dele era calculado, silencioso, preciso. Seu visor mostrava imagens térmicas estranhas surgindo por toda parte. Os aliens se espalhavam rápido demais. E o Predalien estava se movendo como se tivesse um plano próprio. Era um tipo de ameaça que até mesmo um predador veterano como Wolf precisava analisar com cautela. Ele parou por um momento em um prédio abandonado, analisando restos encontrados no chão, fragmentos da nave onde tudo começou. O cheiro metálico do ambiente indicava que havia mais do que apenas luta ali. Havia transformação. Wolf então ativou uma pequena esfera tecnológica que começou a girar lentamente, revelando imagens tridimensionais registradas na nave destruída. Ele viu os últimos momentos dos predadores que haviam sido surpreendidos pelo Predalien. Viu o caos, viu a brutalidade, viu o nascimento da criatura híbrida. Ele fechou a mão com firmeza, guardou o dispositivo e seguiu em frente. A caçada agora era pessoal. Na cidade, Rick caminhava pela rua principal à noite quando encontrou Jessie, que havia saído para buscar a irmã mais nova. Ela parecia preocupada, como se algo tivesse acontecido. Rick tentou tranquilizá-la, mas ela explicou que algumas pessoas no bairro relatavam desaparecimentos estranhos. Cães estavam sumindo. Vizinhos ouviam barulhos no quintal. Um homem jurou ter visto uma criatura correndo por trás de sua casa. Jessie não sabia se era paranoia ou realidade, mas Rick viu em seus olhos que ela acreditava estar diante de algo muito pior do que um animal selvagem. Dallas se aproximou dos dois, percebendo o clima pesado. Ele não perdeu tempo. Perguntou diretamente se algo tinha acontecido. Jessie hesitou, mas antes que pudesse explicar melhor, um som ecoou pela rua, algo como metal sendo arranhado, um som abafado e cheio de presença. Os três se viraram ao mesmo tempo. Nada. A rua estava vazia, mas o silêncio que veio depois deixou claro que havia algo observando eles. Algo que se movia rápido demais para ser visto. Dallas colocou o corpo na frente dos dois, protegendo-os instintivamente. Ele já tinha visto esse tipo de tensão antes, o tipo de silêncio que precede o perigo, e ele sabia reconhecer quando alguém estava sendo caçado. Wolf, observando a cidade do alto de um prédio, viu uma pequena aglomeração térmica próxima à rua principal. 3 humanos juntos. Algo se movendo ao redor deles. Ele ampliou a visão. Ali, uma assinatura térmica irregular, rápida, rastejante. Alien. Ele saltou do prédio com a agilidade de alguém que conhece a gravidade melhor do que qualquer humano. A queda foi amortecida por seu equipamento, e ele se misturou às sombras como se tivesse nascido nelas. Ele estava próximo agora, e o primeiro confronto direto com um dos aliens de Gunison era questão de minutos. No restaurante onde trabalhava, Rick ajudou Jessie a trancar a porta enquanto Dallas procurava algo que pudesse servir como arma. Eles ouviam passos lá fora. Passos rápidos arrastados com um ritmo que parecia calculado. Um alien se aproximava. Eles não sabiam disso ainda, mas seus instintos já gritavam que havia algo mortal se movendo ao redor do prédio. Jessie tremia, segurando a irmãzinha nos braços. Rick tentava manter a calma, mas seu coração batia tão alto que ele achava que a criatura poderia ouvir. Dallas ergueu um pedaço de metal improvisado e respirou fundo. Ele encararia qualquer coisa que entrasse ali, mesmo sem saber o que era exatamente. Um momento depois, o vidro da porta fez um leve tremor, como se algo tivesse encostado nele. E então, silêncio total. Dallas sinalizou para os dois recuarem. Ele se aproximou lentamente da porta com a atenção de um soldado experiente. Quando chegou perto o bastante para olhar pelo vidro, a rua parecia vazia novamente. Mas algo lá dentro dizia que essa calmaria não era um alívio, era uma armadilha. Antes que pudesse reagir, um som metálico ressoou atrás do restaurante. Algo havia caído. Jessie se assustou. Rick segurou sua mão. Dallas virou imediatamente, pronto para enfrentar o que estivesse ali. De repente, um brilho azul iluminou a cozinha por um segundo. Wolf surgiu das sombras. O trio não sabia o que olhar primeiro, a armadura alienígena, o capacete ameaçador, as lâminas enormes ou o equipamento tecnológico que emitia luzes estranhas. Dallas recuou instintivamente, mas Wolf não estava ali para atacá-los. Ele apenas analisava o ambiente, procurando a criatura. Seu foco era tão intenso que parecia ignorar a presença dos humanos. Jessie, assustada, deixou escapar um pequeno som de surpresa. Wolf virou a cabeça lentamente na direção dela.
Rick prendeu a respiração. Dallas ergueu o pedaço de metal como defesa, mas Wolf apenas registrou a presença dos três e voltou o foco para a janela. Pela primeira vez, os humanos perceberam que ele estava caçando algo ainda pior. No mesmo instante, o alien atacou. O teto acima deles tremeu, e uma sombra caiu quase silenciosamente no chão. A criatura se ergueu com a elegância de um predador perfeito. Seus movimentos eram rápidos, precisos e mortais. Jesse gritou. Rick puxou ela para trás. Dallas tentou enfrentar a criatura, mas antes que pudesse se aproximar, Wolf disparou um dardo energético que atravessou o ar com um zumbido seco. O impacto derrubou a criatura no chão, mas ela não ficou parada por muitos segundos. Wolf avançou com as lâminas estendidas e o alien reagiu imediatamente, lançando-se sobre ele com velocidade. Dallas viu o que acontecia, mas era rápido demais para entender a coreografia exata daquela luta. Era como assistir a duas forças da natureza colidindo. O alien tentava atacar. Wolf desviava. O alien saltava. Wolf contra-atacava. Era como se eles tivessem treinado por anos para aquele exato momento. As lâminas de Wolf brilharam em movimento, e um golpe certeiro derrubou a criatura definitivamente. O alien caiu, imóvel. Jesse não conseguia falar. Rick tremia. Dallas, mesmo assustado, não tirava os olhos de Wolf, que agora analisava o corpo da criatura como se fosse apenas mais um trabalho a ser executado. Ele ativou um dispositivo que começou a corroer o alien rapidamente, eliminando qualquer rastro dele. Dallas entendeu. Aquele ser não estava ali para eles. Ele estava ali para impedir aquilo. Mas se havia um, havia mais. Wolf ergueu o rosto, analisou o horizonte e se preparou para ir embora. Mas antes de desaparecer, olhou diretamente para Dallas, como se reconhecesse nele alguém que poderia resistir ao caos que estava vindo, e então desapareceu nas sombras. Dallas engoliu seco. Ele percebeu que aquela luta não era mais apenas entre criaturas alienígenas. A cidade inteira estava em risco, e ele, Rick e Jesse agora faziam parte disso, querendo ou não. A guerra estava longe de terminar. E era apenas o começo. Em Estados Unidos, a película abriu com fuerza. Muitos críticos haviam predicho na caída, argumentando que a classificação PG-13 limitaria o interesse do público. Sin embargo, ocorreu exatamente o contrário. Miles de jovens que nunca haviam visto um predator xenomorfo em pantalla grande encontraram em esta versão mais acessível sua primeira entrada ao universo híbrido. O estúdio festejava porque a estratégia funcionou. Com um presupuesto de aproximadamente $60 milhões, Alien vs Predator recuperou sua inversão quase imediatamente. Seu primeiro fim de semana deixou mais de 38 milhões só em Norte-América, uma cifra surpreendente para uma película de horror Y-ação sem classificação R. A madrugada começou a pesar sobre Gunnison como um cobertor úmido. A cidade ainda não sabia, mas já tinha passado da fase do algo estranho está acontecendo. Agora, o caos só estava esperando o momento certo para explodir. As sirenes se multiplicavam. O rádio da polícia não parava um segundo, e cada chamada parecia mais absurda do que a anterior. Dallas, Rick e Jesse se mantinham juntos depois do encontro que mudará tudo. Eles tinham visto a criatura, tinham visto a coisa com lâminas e armadura que a enfrentou, e agora não havia mais espaço para negar. Aquilo não era animal, não era gangue, não era assalto. Era algo muito maior, algo que parecia saído de outro planeta, porque, no fundo, era exatamente isso. Enquanto tentavam se recompor, a cidade continuava sua rotina aos pedaços. No hospital, o movimento tinha aumentado por causa dos acidentes misteriosos nas redondezas. Pessoas apareciam feridas sem conseguir explicar direito o que as atacou. Falam de sombras, de algo rápido demais, de um barulho estranho antes da dor. Os médicos tentavam manter aquela postura racional e lógica, mas a verdade é que no corredor vazio, até eles olhavam 2 vezes para trás. No andar da maternidade, o silêncio era quase absoluto. Apenas o som dos monitores e o choro suave de um recém-nascido se misturavam ao ar. Uma enfermeira carregava uma prancheta, distraída, checando fichas, conferindo nomes. Ela não sabia que aquele andar, tão frágil e tão simbólico, estava prestes a ser invadido pela coisa mais errada que poderia existir ali, o Predalien. Ele se movia pelos compartimentos técnicos do hospital como se estivesse em casa. Sua presença era pesada, mas ao mesmo tempo silenciosa. Em cada passo, a criatura carregava o instinto de caça dos xenomorfos e a brutalidade estratégica dos predadores. Era um híbrido, um erro biológico perfeito para o horror. E pior ainda, ele parecia saber exatamente onde queria ir.
A proximidade com o hospital não era coincidência. No fundo, ele era atraído por um tipo específico de ambiente, por um tipo específico de vulnerabilidade. Era ali, entre corredores claros demais e portas cheias de avisos, que ele encontraria o que estava procurando. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, Wolf caminhava pelos telhados como uma sombra armada. Ele já havia rastreado vários aliens pela cidade, eliminado alguns, apagado vestígios, mas a propagação estava ficando fora de controle. Em seu visor, uma quantidade crescente de sinais aparecia, se multiplicando como um vírus. E no meio de tudo, aquela assinatura mais forte, mais estranha, mais imprevisível, o Predalien. O veterano apertou o maxilar sob o capacete. Ele conhecia aquele tipo de ameaça. Híbridos nunca eram simples, e quase sempre significavam problemas em escalas absurdas. A algumas quadras dali, o xerife Morales tentava manter a ordem como podia. Os rádios dos carros de polícia gritavam ao mesmo tempo, relatando desaparecimentos, ataques, carros destruídos e relatos confusos de algum bicho gigante nas sombras. O cérebro humano não estava preparado para aceitar a verdade, então todo mundo ainda tentava encaixar aquilo em explicações comuns: animal selvagem, acidente, vândalos. Mas os olhos de Morales já entregavam outra coisa. Ele havia visto um dos corpos. Havia visto marcas que não lembravam nada que um animal terrestre poderia fazer. E embora não falasse, ele já sabia, aquilo não era normal. Os caminhos deles inevitavelmente iam se aproximar. De volta ao hospital, uma médica franzia o senho diante de relatórios incompletos. Pacientes que deram entrada e sumiram antes de serem formalmente transferidos. Uma enfermeira que ninguém conseguia localizar. Câmeras com interferência, como se a imagem fosse riscada por alguma coisa passando rápido demais. Nada disso fazia sentido, mas o peso no estômago dela dizia que era melhor não ficar sozinha ali. Ela atravessou um corredor vazio, e por um momento tudo pareceu normal demais. E é isso que torna esse tipo de história tão tenso. O horror raramente chega gritando. Ele gosta de chegar no silêncio. O Predalien observava tudo do alto, escondido entre estruturas metálicas, sentindo a vibração do prédio, acompanhando os sons de corações batendo, de passos, de vozes. Havia algo naquele lugar que o atraía. Era quase instintivo. Um lugar onde vida começava. Um lugar vulnerável. Um alvo perfeito. Enquanto isso, Dallas tentava montar um plano. Eles não tinham armas adequadas, não sabiam a quantidade de criaturas, não sabiam de onde vinha aquilo, nem o que queria exatamente. Mas uma coisa ele sabia: ficar parado esperando era suicídio. Ele convenceu Rick e Jesse a irem até a delegacia, acreditando que se unissem forças com a polícia e mostrassem o que tinham visto, talvez conseguissem reagir antes que a cidade fosse tomada por completo. No caminho, porém, o que mais chamava a atenção era o tanto de gente nas ruas confusa, perguntando o que estava acontecendo. Algumas quadras estavam sem energia. Várias lojas já estavam fechadas bem antes do horário. A cidade que antes parecia rotineira agora parecia um cenário esperando algo ruim acontecer. Na delegacia, Morales ouviu o relato deles com atenção. Quando Dallas falou da criatura com armadura e da outra criatura com presas e cauda, isso bateu direto com os relatos estranhos que ele já vinha acumulando desde o início da noite. Em outro momento, ele provavelmente teria rido, mas não naquela noite. Ele olhou pela janela, pensou por alguns segundos e finalmente assumiu que aquilo já tinha saído do controle comum. Pegou o rádio e pediu para todos os carros se prepararem para evacuar quanto mais pessoas conseguissem. Eles ainda não sabiam de que estavam fugindo, mas sabiam que precisavam tirar pessoas dali. A palavra quarentena começou a ser murmurada. E como toda vez que essa palavra aparece, o medo se espalha mais rápido do que qualquer monstro. Voltando ao hospital, uma enfermeira entrou na maternidade com a expressão cansada, conferindo berços, vendo os pequenos corpos dormindo tranquilos. Ela se apoiou por um segundo ao lado da janela, respirou fundo e tentou se acalmar, dizendo para si mesma que nada daquilo poderia ser tão grave quanto parecia. Atrás dela, algo se moveu no teto. O Predalien descia numa área isolada, longe de olhares imediatos, analisando o espaço. Seu comportamento era frio, quase calculado. Ele não estava ali apenas para destruir. Havia algo de instintivo, quase programado, em sua atração por aquele andar, como se a própria biologia dele empurrasse suas ações para um tipo específico de horror. Do lado de fora, Wolf finalmente localizou o hospital em seu monitor. A concentração de sinais ali era perigosa demais para ser ignorada. Ele aproximou a visão e viu múltiplas fontes de calor. Muitas eram humanas, outras eram diferentes.
Aliens espalhados pelo prédio. E no centro, uma presença mais forte. Era ali. Sem perder tempo, Wolf ativou mais uma de suas armas e começou a planejar a rota ideal de entrada. Ele sabia que aquele lugar estava cheio de civis, então cada movimento dele teria que ser cirúrgico. Ele não estava ali para salvar humanos, mas também não podia deixar que os aliens ficassem soltos entre eles. Isso poderia transformar o planeta inteiro em uma zona de infestação. A tensão começava a crescer em camadas. Na cidade, os militares começaram a se aproximar. Helicópteros sobrevoavam o céu com faróis cortando a madrugada. Vans pretas surgiam nas rodovias, caminhões chegavam cheios de equipamentos. Quando o governo percebe que não consegue entender o que está acontecendo, ele sempre reage com força bruta. E Gunnison estava prestes a virar um ponto isolado no mapa. Morales, ao ver as primeiras viaturas do exército chegando, tentou contato, mas percebeu que a comunicação ali era unilateral. Eles não estavam ali para conversar. Eles estavam ali para controlar. E quando um problema envolve criaturas que ninguém consegue explicar, isso quase sempre significa decisões extremas. Dallas entendeu na hora. Se os militares resolvessem tratar a cidade inteira como perdida, as pessoas virariam dano colateral sem nem saber o motivo. E para alguém como ele, que já tinha visto esse tipo de lógica fria de perto, isso era inaceitável. Ele se aproximou de Morales e falou sem rodeios. Se eles não ajudassem a conter aquilo por dentro, logo a cidade seria sacrificada por fora. De volta ao hospital, a situação começou a se transformar em pesadelo silencioso. Luzes piscando, alarme soando sem motivo aparente, portas fechando automaticamente. As primeiras vítimas lá dentro desapareceram em questão de minutos, sem alguém conseguir ver exatamente o que as levou. Apenas barulhos, sombras, rastros. Do corredor principal, uma maca virou no chão com barulho alto. Uma enfermeira correu para ver quem tinha derrubado, mas não encontrou ninguém. Ainda assim, sentia que havia algo ali observando. Ela recuou devagar. O instinto dizia para ir embora. A responsabilidade dizia para continuar. Ela respirou fundo e seguiu, mesmo com as mãos trêmulas. Foi então que as luzes se apagaram de vez. Esse é o tipo de momento em que um filme de terror faz todo mundo da sala prender a respiração. E era exatamente essa sensação que tomava conta daquele andar. Lá fora, Wolf já se aproximava, escalando a lateral do prédio, usando garras e suportes da própria estrutura. Ele entrou por um ponto técnico, evitando as portas principais. Seus sensores começaram a mapear o interior enquanto ele caminhava pelos dutos e corredores de manutenção, ouvindo os sons do prédio como um caçador que escuta a floresta. Conforme se aproximava da fonte principal de energia térmica anômala, ele começou a ouvir também outro tipo de som, o choro distante de bebês. Aquela mistura de tecnologia alienígena, monstros biológicos e inocência humana deixava tudo ainda mais pesado. Gunnison tinha virado uma espécie de arena onde ninguém estava preparado para lutar.